Olá, hoje eu vou falar sobre Heróis da TV 51. Na verdade é sobre essa história em específico, né, o Conan versus Sua Sombra. Inclusive até falar um pouquinho do aspecto psicológico, né, do Bárbaro enfrentando a sua escuridão interior, assim, né. Mas, e também vou falar dos quadrinhos que eu faço, assim, essa mutilação, que é um dos quadrinhos que eu fiz isso, né, então eu vou mostrar depois isso aqui também, que é uma coisa que eu acho que o pessoal já me reclamou comigo no canal, que, como que você quebra quadrinho, como que você faz isso e tal, então eu vou mostrar o que eu faço, mas vou contar a história primeiro. Mas antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Law Cultura, e toda semana eu faço algum quadrinho. E o quadrinho dessa semana é A Sombra no Mausoléu. Tem uma história do Conan. Isso aqui, como eu falei, né, um quadrinho que eu meio que picotei ele, porque como é uma história do Conan, eu queria juntar com outras histórias do Conan, né? Por exemplo, essa aqui é A Sombra no Mausoléu, tá vendo? Aí eu pus junto com essa, com essa, com essa. Então, até a minha intenção primeiramente era de encadernar, até sei fazer encadernação caseira, né? Mas eu não fiquei com preguiça, eu preferi deixar tudo bonitinho guardado. Depois que eu mostro, vamos primeiro para a história, que ela é muito boa. Então, a história, até falei que fala do traço psicológico da história, né? Que isso que eu acho interessante, que é uma camada interessante da história. Sinceramente, nem sei se o Roy Thomas pensou nisso. Essa história, né, é do Roy Thomas, com os desenhos do João Buscema e arte final do Ernie Chan. Então já é um desbunde só para você ver a arte. Mas é que a história realmente é muito interessante. Esse quadrinho aqui ele saiu em 83. E eu li quando ele saiu. Meu irmão que comprou, né? Que meu irmão comprava isso. E geralmente os quadrinhos antigos, né? Que já foi tudo embora. Mas os do Conan, por exemplo, de alguns personagens, como do Warlock, por exemplo. Do Warlock e do Conan, eu, por exemplo, não mandava embora, porque eu gostava muito desses personagens, né? E eu guardava eles. Então, esse aqui, meu irmão, ele tem a coleção completa do Heróis da TV, desde a número 1. E eu acredito que o que ele tem seja o que a gente comprou em banca. Mas esse aqui mesmo, eu comprei um tempo depois, né? Mas já estou falando demais, vamos começar a história. Aqui acontece o seguinte, o Conan tá num exército, que é esse exército aqui, que tá lutando contra um outro exército. Ele é um soldado do exército, né? Então esses dois exércitos estão lutando, e o exército do Conan tá tomando um pau. Um cacete federal, assim, né? Então eles estão perdendo, né? E eles decidem fugir para a montanha. Então, quando eles fogem, eles sobem a montanha aqui também. E aí eles ficam tocados ali, né? Ficam, tipo, se protegendo, não tem pra onde ir. E o exército inimigo fica embaixo. E eles estão danados, né? E o pessoal assim, mas a gente não vai conseguir sobreviver com esse povo aí. Aí um dos caras, um dos soldados, tem uma ideia, ele falou assim, olha, meu, aqui, né, nesse ladeiro aqui, dá pra gente passar. Aí o capitão fala assim, o capitão é um cara de... Cadê o capitão? Que é esse fulano aqui, tá vendo? Aí o capitão falou assim, vocês estão loucos, meu? Se um passo em falso, o desfiladeiro vai vir abaixo, né? E a gente vai estar fugindo dos caras, não é nada saudável a gente ir por aqui, né? A gente ficar esperando ver se a gente tem uma... que faz outra coisa, mas pra cá... Isso aqui é interessante porque esse desfiladeiro que é perigoso, a gente vai... é um gancho lá pro final que ele é importante. Então, essa hora você vê que tá muito bem escrito, eles apresentam já a geografia do local, que isso aqui vai ser importante no final, assim. E aí, o que ocorre? Vem o capitão do exército inimigo lá e fala assim, ó, gente, a gente vai fazer uma tocaia aqui embaixo, vocês vão morrer de fome. Então eu proponho o seguinte, eu escolhi um campeão, que ele mostra o campeão dele, o cara já era enorme, né? Só que o campeão do cara é muito maior, é tipo um monstro, assim, um gigante, né? Ele falou assim, ó, vocês escolhem um campeão de vocês para lutar com o meu campeão. Se vocês perderem, vocês se rendem. Se a gente perder, a gente vai embora. Então vai ser 1 contra 1. E aí o capitão, blasfema qualquer coisa, vai falar assim, tá bom, eu vou enfrentar amanhã à noite, no horário marcado, eu enfrento vocês, tal. E aí o capitão meio que pragueja, fala assim, poxa, né, se tivesse uma espada mágica, seria mais fácil enfrentar esse cara, o cara é gigante, né, acho que eu vou morrer, né. E aí o Conan, ele começa a pensar sobre espada mágica, né, então, tá vendo o Conan aqui entre os quadros? Esses outros quadros que estão aqui é o passado, é a lembrança do Conan, então tem uma história dentro da história. E aí quando se lembra de que ele encontrou uma espada mágica quando ele era jovem. Quando ele tinha 16 anos, ele tinha acabado de sair da Ciméria. Foi a primeira aventura dele após sair da Ciméria. Ele estava andando na neve, né? Aí ele encontra um urso.
E isso aqui eu achei interessante pelo seguinte, eu lembrei dessa história, aqui de falar sobre essa história, porque na semana passada, na verdade semana retrasada, eu falei sobre essa história aqui, ó, Golias. E que sempre foi um vídeo 99, né? Aí na semana passada eu fiz o centésimo vídeo de quadrinhos do canal. E só que quando eu fiz essa história, que eu pensei nessa história aqui do Conan, por quê? Porque aqui o cara enfrenta um gigante, um contra um, né? Pra salvar os dois exércitos e tal, igual o que tá acontecendo na história do Conan. Tem um urso nessa história, aqui tem um urso também. E aqui o gigante morre por causa de uma pedra, né? O Golias. E nessa história também. Então, sabe essas coincidências? Eu falei assim, puta, me lembrou muito a história do Conan. Essa história é muito boa, devia ser contada. Aí, mas voltando pra cá, né? O Conan, então, ele se encontra com um urso. E um urso polar. E, caso vocês não saibam, né? O urso polar é o maior carnívoro terrestre. Então, o maior predador terrestre, assim, é o urso polar, né? Então, é o Conan contra o maior predador que tem. E aí ele fica lutando com o urso e eles caem num buraco. Só que o Conan conseguiu espetar o urso com a espada e quando eles caem, ele vê que a espada ele quebrou, né, na queda. Aí ele fala, pô, tem agora, né? Tô tudo fodido aqui com a espada quebrada e tal. Aí ele acende, faz o faísca pra fazer fogo ali, pra se aquecer, pra ver onde ele tá e tal. E vê se ele consegue montar a arma, né? Aí ele vê que ele tá numa cripta, né? Ele diz, pô, tô numa câmara secreta e tal, né? Aí tem uma tapeçaria, umas coisas, tal, uns ídolos. E tem uma sepultura com umas palavras que ele não entende, né? Que tá numa língua antiga. E uma espada. Ele disse, puta, é tudo que eu preciso. Ele lê a inscrição no túmulo, assim, ó, não consigo entender, né? Deve ser tipo alguma maldição se você profanar o túmulo, né? Mas quer saber? Dane-se porque eu preciso da espada. E assim que ele pega a espada, temos aqui uma propaganda da época. Assim que ele pega a espada, a sombra dele cria vida. E começa a lutar com ele. Cara, como eu falei, eu tinha 8, 9 anos quando eu li isso aqui. E, cara, eu amei essa história. Eu falei assim, cara, a sombra cria vida e tal, e luta com o Conan, meu, eu achei fantástico, assim. Aí, anos depois, você vai relendo a história, você vê que tem outras camadas, assim. Sinceramente, Rui, então, mas será que pensou nisso? Não interessa, né? Depois eu falo sobre as outras camadas. Então ele luta vai lutando com a sombra, só que a sombra consegue tanto, cadê? Cortar as coisas com a espada dela, tá vendo? Quanto bloquear os golpes, né? Assim, puta, uma espada mágica, que é a que eu tô usando contra uma espada sombria mágica, também não adianta nada, né? Aí ele pensa, pode matar uma sombra, né? Eu falei assim, puta, luz. Aí ele pega as tapeçarias do local e começa a jogar na fogueira que ele fez. E o ambiente começa a se encher de luz do fogo, né? Então, a sombra é tragada pela luz, ele consegue fugir, ele pula por cima do urso, né? Foge. Aí ele pensa, pô, né? Essa espada deve ter algum poder, né? Aí ele pensa, puta, melhor não usar esse negócio não, tá amaldiçoada, né? Aí ele joga. E aqui tá vendo a cara dele entre os quadros, então aqui ele tá pensativo no presente, lembrando do passado, né? E aqui, então, ele pensando, pô, né? Será que essa espada mágica ia me ajudar agora? Será que eu deveria ter ficado com essa espada mesmo? Mas na época, né? Ele falou assim, puta, né? Não vou ficar com a espada amaldiçoada, não. Então ele joga pro fosso. E aí, o pessoal tá falando, ó, daqui a pouco vai ser o horário da nossa luta, não sei o que e tal. Aí o Conan pega, bate no capitão. Aí o pessoal fala, você tá louco, nosso capitão, né? Eu assim, meu, eu adoro nosso capitão. Nosso capitão é um homem honrado e tal, só que ele é muito fraco, cara. O gigante lá vai me trucidar nosso capitão. Eu vou ficar no lugar dele. A não ser que alguém queira ficar no meu lugar. Alguém quer ir? Ficar no meu lugar? Não? Então, tá bom. Aí o Conan desce, que ele vai ser tipo o herói, né? Então fica o gigante, né, contra o Conan. Quando eles começam a lutar, o Conan começa a se dar mal pra cacete, né? Porque o golpe do gigante é meio avassalador, assim, né? Aí o Conan já cai, aí fica todo mundo assistindo, né? O Conan que tá caído, né? Contra o gigante aqui. E aí, o Conan, mesmo caído, não é um animal indefeso, né? Ele bate, né, no cara e ele lembra daquele desfiladeiro, né? Então ele começa a correr atrás do desfiladeiro. E aí o cara, seu covarde, tá fugindo, né? Só que aí o Conan, quando ele tá no local, ele joga a espada dele pra sentando aquela, aquelas rochas, né? Que desabam e cai em cima do cara, né? Então, que nem eu falei, que nem o Golias morreu por uma pedra, o cara morre também pelas pedras, né? Aí o pessoal vê que o campeão deles morreu e eles vão embora.
Aí o Conan pensa, pô, né? Será que se tivesse a espada mágica seria mais fácil? Mas ele acredita que não. Aí quando vê o mesmo espada com a caveirinha, né? Que é aquela espada amaldiçoada das sombras, é a espada que esse gigante estava usando. Então a espada que ele mandou embora, que era amaldiçoada, é a mesma espada que estava com o gigante. Então, cara, essa história aqui, realmente, ela é fantástica. Ela é muito bem escrita, ela é curta. Ela tem, tipo, duas histórias numa só, mas ela é curta. Uma narrativa rápida, assim, né? E quando eu li, assim, eu achei demais, assim. E aí, pensando hoje, assim, né? Nessas camadas, assim, porque aquela sombra que o Jung fala, né? O Jung, sabe, o psicanalista lá, o Carl Gustav Jung, sei lá como fala o nome do cara. Ele fala que a sombra são a sua parte negativa, a que você nega, ou seus desejos reprimidos e tal. Então é como se fosse, sei lá, ao que você nega, né? Tipo inveja, raiva, medo, ou coisas positivas como desejos que não foram concretizados, ou potencialidades que são reprimidas e tal por você mesmo. Se você não confronta a sua sombra, você fica com problemas internos, externos, né, tal. Então, o Jung fala para você confrontar a sombra, né? Você confrontar a sua sombra para você ter mais segurança, para você ter mais equilíbrio. E é isso realmente que o Conan faz. Ele faz, puta, não quero depender de uma espada mágica, depende de mim. E quando ele vai se enfrentar com essa sombra, ele tem 16 anos, ele acabou de sair da sua cidade, né? Ele acabou de sair da Ciméria, então é tipo uma das primeiras provas dele. Então, se você pensar para o lado metafórico, ele está enfrentando a própria sombra, ele está enfrentando a própria escuridão dele, né? Então, cara, isso aqui é fantástico se você pensa assim. Ah, mas será que o Roy Thomas pensou nisso? Cara, não interessa se ele pensou nisso. Provavelmente não, até. Mas acontece que uma história que, quando é bem feita, com o repertório do próprio autor, ele coloca lá coisas até que são interessantes que você consegue ler, né? Então, por isso que tem tantos trabalhos acadêmicos sobre, sei lá, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, tem muitas coisas. Será que esses autores são fantásticos? Pensaram em tudo aquilo? Ou o repertório deles, misturado com o repertório do leitor, faz você criar coisas também em cima, assim, que cabem, né? Então, cara, essa história aqui, ela é fantástica, né? E por isso que eu gosto de histórias, é porque você consegue aproveitar muitas coisas, assim, então, e essa é uma história, por exemplo, como eu falei, eu li em 83, eu tinha 9 anos, eu gostei tanto, que depois, anos mais tarde, sei lá, com 15 anos, eu fui procurar, achei isso aqui pra ter pra mim, como essas outras histórias do Conan, e é uma história que eu me lembro. Então, eu ri disso aqui muitas vezes, né? E então é por isso que eu gosto de essa essa por exemplo, essa revista aqui, ela é meio que eu não precisaria ter quebrado ela em partes, né? Porque ela é bem interessante. Ela tinha até o dicionário Marco, esse aqui do dicionário Marco. Eu vou até mostrar a revista então toda aí pra. E o dicionário Marvel, olha só. Eu não tenho ele completo. Essa aqui é umas coisas que isso aqui eu gostava, de eu arrancar as páginas, né? Grande parte das páginas que eu tenho aqui são da época que eu comprei em banca mesmo, né? Eu tenho até uma página que tá arrancada, que meu cachorro arrancou de mim. Deixa eu ver se eu acho, ó. Essa aqui, ó. Eu tava lendo a revista e meu cachorro tava. Na época eu tinha um cachorro que era um pastor alemão. Ele devia ter tipo 11 anos. E. Acho que foi 85, 86. 84, não sei. Eu tava lendo a revista e o que acontece? O meu cachorro ficou lá me cutucando com o focinho. Eu falei assim, ah, sai daqui e tal. Aí ele catou assim a revista, de trás, e puxou e arrancou umas páginas, né? E arrancou isso aqui. Eu falei, cacete. Aí eu até gritei com o cachorro, né? Amiga minha avó falou assim, ah, você tá gritando com o cachorro? Eu falei, ah, meu, ele comeu minha revista. Ah, eu falei, ah, ele quer brincar, você fica só com a revistinha. Aí eu falei, ah. Aí eu lembro que eu peguei o cachorro e a gente saiu, né? Pra passear. E. Mas ele não bati no cachorro, não. O cachorro arrancou. Mas, sei lá porque eu tô falando isso. Então, aí eu ia mostrar a revista aqui, né? Que já tá toda bagunçada. Então a gente vê na capa que temos a história do Conan, temos a história do Warlock, do Punho de Ferro e do Mestre Kung Fu. Essa e essa tem continue, essa aqui ela é completa.
Aí então, a primeira história a gente viu, que é do Conan. Aí depois, tem essa propaganda aqui, ó, falando da segunda história do Hulk e do Coisa, da revista, né? Inclusive, a segunda história do Homem-Aranha, embora não tenha sido nessa revista da segunda, eu fiz uma história aqui, que é quando ele encontra com a Sonja. Aí, caso você queira assistir. Então, essa outra aqui, ó, é uma história do Mestre Kung Fu, que é desenhado pelo Mike Zeck. E, meu, os desenhos e histórias dessa revista aqui são ótimos. O Mike Zeck, o Jim Starlin, o Warlock era um dos personagens que eu mais gostava. Ainda mais quando na época que ele vivia dentro da joia, né? Tinha a Serpente da Lua, a Gamora, o Troll lá. Cara, eu adorava isso aqui. Essa aqui é a versão que continua, tá bom? Aí depois a gente tem o Correio. E aí uma história do Punho de Ferro. Essa história aqui não é assim. Não é uma história assim muito bacana, não, só que os desenhos dela são tão maravilhosos. O roteiro do Chris Claremont e os desenhos são do John Byrne. John Byrne. Tem uma página aqui que mostra os movimentos dele. Aqui, ó. Ele lutando contra o inimigo, que é esse tigre aqui, ó. Os de verde é o Punho de Ferro e o amarelo é o tigre, tá vendo? Então, mostra todos os movimentos no cenário aqui, cara. Que é demais. Então, o que acontece? Eu cortava assim em partes pra juntar, né? Com essas do Conan, como eu já tinha mostrado, né? Então, só as histórias do Conan. Então, eu guardo, porque como é uma revista de antologia que tem muita coisa, eu guardo pelo que me interessa, né? Tem histórias que eu li e, por exemplo, aquela do Mestre Kung Fu, eu li toda, porque acho que foi feita em 3 revistas e tal, mas não é uma história interessante para eu guardar. Eu guardo mais por causa dos desenhos, porque os desenhos são muito bons, assim, né? Como eu falei, do Mike Zeck, do John Byrne, do Jim Starlin e tal. E do Jim Starlin, nessa eu guardo, porque do Warlock eu tenho as outras também e tal. Então é isso, gente. É isso que eu faço com os quadrinhos, assim. Então, essa aqui o vídeo já ficou meio grande, mas essa história é maravilhosa. E é isso. Comenta o que você achou. Se você assistiu até aqui, já não esqueça de dar um joinha. Quando você dá um curtir na página de alguém, é bem interessante porque o YouTube entende que isso aqui é legal e ele manda para mais pessoas. Se as outras pessoas curtirem, manda para mais pessoas, entendeu? Então sempre curta, que é bem interessante. Pelo menos pra gente, assim. Então curta, comenta, se inscreve. E eu sempre falo, se curtiu, compartilha. Grande abraço, gente. Até mais. Esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho antigo, então você vai só encontrar em sebo. Porém, essa mesma história saiu no ônibus número 2, que é esse aqui. Caso você queira comprar esse quadrinho aqui, na Amazon, considere comprar pelo nosso link. Vou deixar um link na descrição. E aí ajuda o canal também. Mas, sempre recomendo você comprar isso aqui em sebos, porque geralmente é mais barato, né? Mas caso você vai comprar na Amazon, compra pelo nosso link e ajuda o canal. Não esquece de se inscrever, de compartilhar, curtir, essas coisas todas que eu já estou falando pela 10ª vez. Grande abraço e, gente, até mais.